Bom, galera, questão 11 aí da Picard diz o seguinte: considerando o conjunto dos números reais, analise as proposições abaixo, classificando em V verdadeiras ou em F falsas, ok? Então, a gente tem aqui quatro expressões, né, expressões algébricas, e nós temos que dizer aí o que é verdade e o que é mentira. Essa questão, gente, é uma questão clássica da Picard. Todo ano cai uma dessa, tá? Um desse estilo aí, com algumas expressões, para você marcar verdadeiro ou falso. Esse é o primeiro vídeo que eu estou postando aqui no canal de correção da Picard. Mas quando eu postar a Picard 2007, 2008, você vai ver exatamente esse padrão, né? Esse padrão desse tipo de questão. E esse tipo de questão aqui, você tem que ser esperto, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque eles sempre vão colocar uma ou outra expressão praticamente impossível de resolver, tá? Então sempre vai ter uma expressão muito difícil de ser resolvida e que, obviamente, você não vai resolver. Você vai no golpe das alternativas aqui. Então você vai resolver as fáceis e já vai conseguir eliminar algumas alternativas, né? Então, um exemplo bem tranquilo aqui de você observar. Por exemplo, aqui nas alternativas, a terceira questão. Se a terceira questão, se você fizer ela e ver que ela é falsa, por exemplo, você já vai saber que é a letra A de cara, olha só. Porque a letra A é a única alternativa que a terceira proposição ali é falsa. O resto é tudo verdadeiro. Tá vendo? Então, se você fizer, se por acaso desse essa sorte de ser falsa, você nem ia precisar fazer as outras. Então, por isso, você tem que ser esperto. Porém, essa pode ser a expressão mais difícil. E aí você não vale a pena também tentar. Então, assim, tem que ter uma experiênciazinha, ok? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pela primeira expressão primeiro. Por quê? Porque se eu chegar à conclusão que ela é verdadeira, ou vai ser a C ou vai ser a D. Porque ela, A e a B é falsa. Se eu chegar à conclusão que é falsa, vai ser a A ou a C. Então, eu já vou fazer a primeira proposição, correto? Para eu já eliminar duas daquelas alternativas aí. Então, vamos lá. A primeira proposição, nós temos, é a única proposição aí que tem raiz, tá? Raiz terça, raiz quadrada, enfim. E você tem que ver se essa sentença aqui, ao ser simplificada, gera essa sentença. Então, geralmente, eu sempre falo para os meus alunos que é interessante você resolver o numerador e o denominador de maneira separada. E depois você junta as respostas. Então, primeiro, eu vou resolver o numerador, que é esse aqui, ó. A raiz cúbica, ó, de A ao quadrado, raiz quadrada de A ao cubo, tá? Eu vou colocar o índice da raiz quadrada aqui só para você entender melhor, tá? A raiz quadrada ali é 2 o índice, tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Quando você tem uma expressão com raiz, é interessante você tentar tirar essa raiz dali e transformar essa expressão em potência. Isso é sempre. Então, sempre que a raiz aparecer, é interessante você tentar transformar ela em uma potência. Por quê? As potências, elas possuem muitas propriedades. As raízes, não. Então, é interessante você tentar transformar em potência para você poder aplicar as propriedades de potência, se possível, né? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou transformar essa primeira raiz, a que está dentro de todas, em uma potência. Como que é raiz quadrada de A ao cubo em potência? É a propriedade do sol e sombra, tá? Para quem não conhece, você transforma em uma potência de expoente fracionário. Então, você repete o número que está dentro da raiz e o expoente vai ser isso aqui, ó. Esse expoente dividido pelo índice da raiz, ó. Tá vendo? Então, fica um expoente fracionário e aí você tem que o número que está dentro da raiz no expoente fica em cima e o índice da raiz fica embaixo. Por que eu chamo de regra do sol e sombra? Porque, olha só, o valor que estava fora, que é o sol, vai para a sombra, fica embaixo. E o valor que estava na sombra vai para o sol, fica em cima. Tá vendo? Então, eu sempre gosto de chamar de regra de sol e sombra. Então, aí, eu cheguei à conclusão que essa raiz é o A elevado a 3 meios. Então, vou apagar esse rascunho aqui e vou reescrever a expressão com essa nova realidade. Ó, A ao cubo, ó, não é A ao cubo, desculpa, é A, né? Raiz cúbica
de a ao quadrado vezes a elevado a 3 meios. Aqui, ó. Agora aqui dentro dessa raiz, você tem uma multiplicação de potências de mesma base. A gente sabe que a ao quadrado vezes a elevado a 3 meios é igual ao a elevado a 2 mais 3 meios. Você mantém a base e soma os expoentes. Você aprende isso no 8º ano, né? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou ter que fazer essa soma aqui, ó. 2 mais 3 meios. Na EPICAR, gente, você tem que ter um domínio de fração, tá? Esse número aqui é 1. E aí, para você fazer essa soma, ou você vai fazer a Xuxa feliz, né? Ou a multiplicação cruzada ali, ou você vai fazer o MMC. Eu gosto sempre de fazer a multiplicação cruzada. Como é que funciona? É assim, ó. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 2, 2. Tá vendo? Eu chamo regra Xuxa feliz. Multiplica cruzado e multiplica os dois de baixo. Tá vendo? Não precisa fazer o MMC aqui. 4 mais 3 é 7, embaixo é 2. Então, 7 meios. Então, isso aqui é a elevado a 7 meios. Então, no lugar dessa toda expressão aqui dentro dessa raiz, eu vou colocar a elevado a 7 meios. Então, eu vou apagar o rascunho e vou reescrever a expressão aqui. A raiz cúbica de a elevado a 7 meios. Tá vendo? Agora, você vai, de novo, fazer a regra do sol e sombra, transformar a raiz numa potência. Como é que ficaria nesse caso? Ó, seria a, o expoente que está dentro da raiz fica em cima e o índice fica embaixo. Olha lá, essa é a fração. Ah, Gabriel, quanto que é 7 meios dividido por 3? Olha o macete aqui. É só você multiplicar o denominador por esse número aqui, ó. É 7 sextos. Tá vendo? É só você fazer isso quando acontecer. Então, é a elevado a 7 sextos. Esse é o resultado da raiz. Então, vou reescrever a raiz com essa nova realidade. Ficou a vezes a elevado a 7 sextos. Agora, eu aplico a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Aqui é 1, então vai ficar 1 mais 7 sextos, né? A elevado a 1 mais 7 sextos. 1 mais 7 sextos, a gente já aprendeu como é que faz a soma, né? Ó, 1 mais 7 sextos, aqui é 1, multiplica cruzado. 6 vezes 1, 6, mais 1 vezes 7, 7, e 1 vezes 6, 6. 6 mais 7 vai dar 13, então é 13 sextos. Então, é a elevado a 13 sextos o numerador. Então, o numerador é a elevado a 13 sextos. Acabei de concluir ali. Então, o numerador é a elevado a 13 sextos. Agora, vamos ver o denominador. A gente vai fazer o mesmo processo. O denominador é raiz cúbica de a, raiz quadrada de a, raiz de a. Ó, pera aí. Vou fazer direito aqui, porque aqui está dentro, né? Ó, raiz cúbica de a, raiz quadrada de a, raiz de a. Tem uma raiz dentro da outra aí. Raiz de a, gente, eu posso transformar em potência. Por quê? Aqui, ó, o expoente é 1 e aqui o índice é 2. Então, isso é a elevado a meio, tá? Então, a raiz quadrada de um número é sempre aquele número elevado a meio, não é verdade? Então, ó, vou reescrever a expressão com esse a elevado a meio, que é a nova realidade. Ó, vai ficar a raiz de a vezes a elevado a meio. Agora, aqui eu vou aplicar a propriedade da potência. Ó. A vezes a elevado a meio. Aqui é 1. É a elevado a 1 mais meio. Vamos ver quanto que é 1 mais meio. Ó. Multiplica cruzado. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. Dá 3 meios. Então, fica a elevado a 3 meios dentro daquela raiz ali. Então, vai ficar raiz cúbica de a, né? Raiz de a elevado a 3 meios. A elevado a 3 meios, dá para... Raiz de a elevado a 3 meios, como é que ficaria? Ficaria a elevado a 3 meios sobre 2. Ó. O índice aqui é 2. 3 meios em cima e o 2 embaixo. Já expliquei o que faz. Ó, multiplica aqui. Então, vai ficar 3 quartos. Ou seja, vai ficar a elevado a 3 quartos aquela raiz ali. Então, ó, reescrevendo a expressão. Raiz cúbica de a vezes a elevado
a 3 quartos. E agora, de novo, a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Como aqui é 1, vai ser 1 mais 3 quartos. Tá vendo, gente, que é as mesmas propriedades toda hora. Aqui fica 1, ó, 4 vezes 1, 4. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 4, 4. E aí vai ficar 7 quartos. Então, vai ficar a elevado a 7 quartos dentro da raiz. Correto? Então, fica raiz cúbica de a elevado a 7 quartos. Agora, aplica a propriedade. Fica 7 quartos dividido por 3. Fica a elevado a 7 sobre 12. Ou seja, o denominador fica a elevado a 7 sobre 12. Correto? Agora, a gente tem isso aqui, ó. Esse numerador e esse denominador. Então, agora eu vou ter que simplesmente aplicar a regra da divisão de potências de mesma base, que é subtrair aqui. Então, isso é a elevado a 13 sextos, né? Menos 7 sobre 12. Tá? Vamos ver quanto que é, ó. 13 sextos menos 7 sobre 12. Aqui, gente, não vale a pena fazer a multiplicação cruzada, que vai ficar um número muito grande. Aqui a gente sabe, ó, que o MMC é 12, tá vendo? E aí você pode aplicar a regra do MMC nesse caso, que é melhor. Então, gente, você tem que ter as duas regras na cabeça, para você aplicar qual que for melhor no momento. Aí, ó, 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 13, 26. 12 dividido por 2, 1. 1 vezes 7, 7. 26 menos 7, 19 sobre 12, tá? Ou seja, fica a elevado a 19 sobre 12. Agora, a gente tem que ver se isso aqui é a elevado a 19 sobre 12 também. Então, vou reescrever aquilo que está depois do igual, para a gente analisar se também vai ser isso. Ó, a vezes raiz 12 de a quinta. Ó, isso aqui, ó, é a elevado a 5 sobre 12, correto? Isso aqui é a elevado a 1. Então, vamos fazer 1 mais 5 sobre 12. Aqui, ó, 12 vezes 1, 12. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 12, 12, ó lá. Dá 17 sobre 12. Aqui, então, é a elevado a 17 sobre 12. E aqui deu a elevado a 19 sobre 12. Então, não é igual. Então, essa questão aqui, ó, é falsa. Tá vendo? Então, gente, a gente usou aí, basicamente, várias vezes, 3 propriedades. Uma propriedade foi a propriedade do sol e sombra da raiz, que cai sempre. Outra propriedade foi da multiplicação de bases iguais. E uma outra propriedade foi a divisão de bases iguais. 3 propriedadezinhas aí, 2 de potência e uma de raiz, tá? Para transformar em potência. Então, é um exercício de potência e ação, na verdade, com um pingo de radiciação no meio. E é uma alternativa falsa. Como é falsa, nós já sabemos que ou é a letra A ou é a letra B. Mas olha que interessante. Ao saber que é a letra A ou B, a gente já sabe, ó, que a segunda é verdadeira. Tá vendo? E a quarta também, olha só. Nós já sabemos de cara, ao resolver a primeira, que a segunda é verdadeira e a quarta também. Olha que legal. É aquilo que eu falei. Você não vai resolver todas as expressões. Você vai resolver uma e vai começar a eliminar a alternativa. Tá? A dúvida está na terceira expressão, que ela também não é uma expressão fácil. Tem que fazer com bastante calma essa expressão aqui. Tá? Então, vamos resolver agora essa expressão aí. Vou escrever a expressão aqui, então, ó. Vou escrever, então, o numerador primeiro, que parece mais fácil, ó. Menos 1/3 vezes a elevado a menos 1/3 elevado a 2, tá? Então, olha só. Vamos pensar aqui o seguinte. O seguinte é o seguinte. Ó, aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, é lembrar da propriedade quando nós temos 2 expoentes. O que a gente faz quando a gente tem expoente e dispoente? A gente multiplica, tá vendo? Propriedade de potência na base aqui, galera. Então, fica a elevado a menos 1/3 vezes 2, que é menos 2/3, tá? E aqui fica menos 1/3 normal. Agora, nós temos mesma base multiplicando. Então, nós mantemos a base e somamos. Menos 1/3, menos 2/3, né? Estou somando os dois, ó, mais menos 2/3, né? E aí fica aqui, ó, menos 3/3, que é menos 1.
Ou seja, fica a elevado a menos 1, tá, galera? Então, a elevado a menos 1 é 1 sobre a, só para vocês saberem. Ou seja, o numerador, ele fica 1 sobre a, tá? Ou a elevado a menos 1. Vamos ver o que vai ser mais interessante para a gente no denominador. Agora, vamos para o denominador. O denominador é menos a elevado a menos 1/3. Isso parece fácil, galera, mas é difícil. Essa expressão aqui é bem complicada. Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui é menos, ó. Como aqui é menos, você tem que saber que quando o expoente é menos, tem que inverter a base. Ou seja, fica menos 1 sobre a, e aí você deixa o expoente positivo. Tá vendo? Então, você inverte a base e deixa o expoente positivo, tá? E aí, o que nós teremos? Nós teremos o seguinte. Aqui a gente vai ter a questão desse menos aqui. Ele é um problema para nós. Porque quando a base é negativa, a gente tem que lembrar de uma propriedade, que se o expoente for par, aí o negativo vai ficar positivo. Se o expoente for ímpar, o negativo vai continuar negativo. E essa é a chave da questão. Como aqui a gente tem um 3, ó, o 3 ele é ímpar, tá? Aqui é ímpar também, ou seja, isso aqui é ímpar, tá? Assim, não tem par ímpar para fração. Porém, se a gente invertesse aqui, ficaria 3 elevado a menos 1, aplicasse algumas propriedades aqui, a gente veria que esse expoente é ímpar, tá? E aí, esse resultado será negativo. Eu não sei qual resultado que é, mas vai ser negativo. Então, nós vamos ter um resultado inicialmente positivo, dividido por um resultado negativo. Então, nós vamos ter uma resposta negativa, tá? E aqui, a gente tem uma resposta positiva. Olha só a sacada da questão. E aí, como a gente tem uma resposta positiva, com certeza é falso. Mesmo que seja um sexto, às vezes é menos a elevado a um sexto, não sei. Mas é falso, entende? Porque esse negativo ele vai acompanhar a expressão, porque aqui não vai ter poder de retirar ele. Então, essa expressão aqui é falsa, tá? Então, é a letra A, tá bom, galera? Então, gente, é uma questão bem complicada, porque a dúvida era uma questão na terceiro VOF, e o terceiro VOF era mais difícil de sacar. Então, a gente vai ter algumas que você não vai ter que fazer a conta. Você vai ter que analisar a questão do sinal. Isso é muito interessante. Nem tudo na EPK você vai fazer conta, você vai querer o resultado final. Às vezes você vai querer uma aproximação, às vezes você vai ter que analisar a questão do sinal, que é o caso ali. Porque fazer isso aqui é complicado. Primeiro que aqui é fração, e aí ia virar raiz cúbica. Olha o que ia acontecer. Ia ficar raiz cúbica de menos 1 sobre A. Raiz cúbica de qualquer coisa, o negativo ele mantém. Então, é menos 1 A elevado a 1/3. Olha só. Tá vendo? É menos 1 sobre A elevado a 1/3. Porque você tira a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Só que aí o menos 1, ó. Tá vendo? O menos 1 ele atrapalhou, porque aí o menos 1 vai manter a expressão negativa. Por mais que o A elevado a 1/3 não era. E nem o A elevado a menos 1 era. Então, esse menos 1 é a chave dessa questão. Tá bom? Então, é isso aí. A questão é a letra A. Bora para a próxima questão.